Sopros de Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza. O Sopros de Prosa entrevista hoje meu amigo Amaury de Souza. Amaury de Souza mora em Santa Bárbara do Oeste. Nós fizemos faculdade juntos na Unimep. Terminamos em 96, né, Amaury? 96. 96. E, e Amaury é um Foram bons poeta. Hã? anos. Muitos anos. Foram excelentes anos, né? Excelentes anos. E Amaury é um grande poeta e ele lançou um livro maravilhoso chamado Aldeia Mordaz. Não dá para ver muito bem aqui, mas é um livro que foi lançado em 2021, né, Amaury? E foi em outubro de 2021, dia 29 de outubro de 2021, o lançamento. É um livro profundo, é um livro feito em forma de poesia que fala sobre vários aspectos da cidade. E a leitura é fascinante, você fica é, dentro do livro e com todas as palavras e com toda a poesia, né, Mauri? Como surgiu a ideia desse livro? É um livro fantástico, meu, maravilhoso. Agradeço, Jorge, Roger, agradeço muito. Mas, assim, o livro, na verdade, ele surgiu. Eu comecei a fazer uma crônica sobre a cidade, né? E aí, essa crônica, ela foi se expandindo, de repente, já se passavam. Eu percebi que já tinha mais de 50 páginas, e eu falei, não, já não é uma crônica. E aí, como você falou, está intercalado com poesia, né? O livro, ele foi classificado. Ele teve até a gente teve até uma dificuldade para classificar o livro. E ele foi classificado como um romance, mas ele é um romance experimental, porque ele não segue essa lógica do romance convencional, né, com os personagens, tudo bem definido, com seu enredo e tudo mais. Então, o Aldeia Mordaz, ele na verdade, ele é antes de tudo uma crítica social, né? E aí eu utilizei uma narrativa usando a cidade como pano de fundo para tecer comentários, né, da nossa sociedade, para refletir, inclusive, sobre as contradições da nossa sociedade, que na cidade tem a sua maior lupa, né, e o seu grande espelho, né? Então, o livro surgiu daí. Da ideia, na verdade, inicial era construir uma crônica sobre a cidade. Eu comecei a divagar sobre a cidade, e aí, fazendo essa crônica né, de repente eu vi que já não é mais uma crônica, e aí eu fui intercalando, fui utilizando outros elementos, né? Então, assim, eu utilizei frases soltas, como em alusão às pichações de muro, né? E porque falo muito, o livro ele tem esses recortes, né? Contextualizando exatamente o que é a cidade, né? Na sua concretude. E ele ficou, e aí assim, eu contrabalanceei, né? O que há de beleza na cidade, né, dentro da sua conjuntura, em contraste com as ruínas, com a degradação, com a densidade, né, e a intensidade. E a ideia vem isso que você falou. A ideia é colocar o leitor dentro do livro como se ele estivesse dentro de uma cidade e conversando com essa cidade, né? Porque a ideia era, eu tentei o tempo todo dialogar com a cidade. Então, quando eu falo que o livro ele foge do convencional na questão é, do romance, né? É justamente por aí, quer dizer, ora o personagem é o leitor, ora é o autor e ora é a própria cidade, né? Que também se faz como personagem. Então a ideia foi essa. E com as suas palavras, como você escreveu aqui na dedicatória, né? A arte é uma forma de amolecer o concreto, né? Uma forma de. Exatamente. É bem por aí. Pelo menos a gente tenta, né? E a Mauri, como surgiu na sua vida a poesia? Como que, como que ela brotou assim em você? Desde a época da faculdade, eu tenho uma grande memória de você como uma pessoa muito profunda, assim, com uma profundidade muito grande no que diz, no que escreve, né? E acho que a poesia tem uma grande influência nisso também, né?
Queria saber o que como nasceu a poesia na sua vida. Olha, Roger, na verdade, assim, eu comecei a ler tardiamente, né? Eu, eu vim para a cidade em 1978, eu tinha 8 anos de idade. Até então, eu nasci no sítio e vivi no sítio por esse período, né? E o contato com livros praticamente eu não tinha, né? Era muito raro. Então, era aquela coisa do aprendizado mesmo, da aprendizagem na escola, mas não tinha contato com os livros. E fui ter o contato mesmo com o livro muito tardiamente. E aí, assim, eu me deparei, a primeira poesia, eu não me lembro qual foi a primeira, mas, assim, os primeiros poemas que eu comecei a ter contato foram os poemas do Carlos Drummond de Andrade. E aí eu comecei a me identificar muito, né, assim, e comecei a escrever, né, porque eu lia e aquilo me tocava muito, né. Então eu acho que eu sou a questão da sensibilidade, né. Então isso é uma troca, é um sinergismo que à medida em que você lê e se identifica, você quer fazer algo parecido, pelo menos. Acho que a ideia é essa. E eu comecei a rascunhar algumas coisas, né? E aí eu me lembro que eu tinha 15 anos na escola, na antiga oitava série, né? Hoje acho que é o nono ano que se fala. E eu fazia as redações, né? Que na época ainda era chamado composição, e as professoras de língua portuguesa sempre lia a minha redação ao final quando eu entregava, né, para os alunos, sempre lia a minha redação e eu ficava até assim constrangido porque toda vez sempre a minha redação se destacava de uma certa forma, né, dos demais alunos. E isso me deu uma motivação para escrever, né? Então, assim, eu já gostava de alguns autores, comecei a ter contato naquela época, aí eu frequentava a biblioteca da escola, claro, então isso me motivou bastante. E eu comecei a escrever a partir daí. Aí eu me lembro que teve um concurso de poesia na escola, eu participei desse concurso e venci o concurso, né? E aí, assim, teve um tempo em que nós criamos um jornalzinho na escola também, e aí as poesias eram publicadas nesse jornal, e por um tempo também elas ficaram expostas no mural da escola. Então isso começou a me motivar bastante a escrever. E aí depois foi passando o tempo, aí eu ingressei no jornalismo e aí foi automático, né? Ter contato, inclusive, com outros autores. O Otacílio, inclusive, Otacílio Monteiro, que é um poeta de Limeira, né? Um poeta que foi nosso colega de classe, inclusive, também. Ele, inclusive, foi quem revisou o Aldeia Mordaz, né? E ele que me deu esse impulso maior, que foi, assim, me colocar no cenário da literatura mesmo. Até então, eu escrevia, mas era algo muito incipiente, né, do ponto de vista da divulgação, por exemplo, do meu trabalho. Então eu não tinha muito contato com nenhum autor, nenhuma editora, e o Otacílio ele me colocou nesse circuito, né? Então isso me possibilitou mostrar o meu trabalho e até então que eu escrevia para mim, né? Deixava os meus escritos comigo mesmo, não divulgava, não passei a ter essa relação posteriormente, praticamente quando estava já na faculdade, né? Mas aí eu ingressei em grupos literários, comecei a participar de, de, de encontros, né? De feiras literárias e comecei a ter trabalhos. Aí eu publiquei um livro em 2005, meu primeiro livro, né? O Retratos do Tempo, que é um livro de poesia. E a partir daí fui tendo esse contato maior, né? Então, para mim, é uma coisa que se tornou até natural, assim. É claro que a poesia exige, né, todo um trabalho de lapidação e tudo mais, e a gente, justamente por esses encontros literários, eles servem muito para isso, e o aprendizado, é, a gente precisa realmente aprimorar cada vez mais, né? Então, eu tenho sempre buscado, eu não me considero um poeta um grande poeta, como você falou, agradeço, mas eu não me considero um grande poeta. Eu acho que estou muito aquém, mas eu procuro, pelo menos, me referenciar, né, aos grandes poetas e as pessoas com quem eu convivo e que trabalham com a literatura, lidam com a literatura rotineiramente. Então, é sempre um grande prazer, né? Escrever é um grande prazer, né? Então, eu acho que é por aí. E lembrando, né, o grande Otacílio, né? Saudade dele.
Grande figura. Um grande poeta. Ele é um grande poeta. Eu posso dizer que ele é um grande poeta. Eu aprendi muito com ele. É essa Eu questão de aprendi, grande inclusive. poeta, essa questão de tocar a gente, né, Amaury, Exato. de ser uma coisa que mexe com a gente profundamente, né? E Exato. aí, você está seguindo essa história do chat GPT? Que você acha disso daí? Olha, isso é uma loucura, né? Tá uma coisa que mexe assim, a nossa cabeça tá. Eu tenho tido contato lá no meu trabalho, inclusive, com as pessoas, né? Mas assim, por enquanto eu tô indo com um certo, né? Não estou mergulhando, não. Mas é uma coisa complicada, né? Eu acho que essa coisa da inteligência artificial, isso é um novo caminho que está se abrindo aí, e eu acho isso um tanto quanto perigoso, né? Até mesmo isso vai ter que. A gente não sabe, né? Assim, ao certo até onde isso vai dar, né? Mas a tecnologia veio com tudo, tá aí. A gente tem todas essas ferramentas na mão. E isso é um processo, né? Que nós não temos nós não temos domínio dessa questão, e aí a gente vai interagir com isso cada vez mais, na medida em que isso avança, né? E, e até onde isso vai possibilitar um avanço de fato na questão humana, eu acho que, sabe, eu acho que isso é algo que praticamente nós não temos. Eu acho que isso não tem limite. E a questão humana vai se perder aí. Eu acho que está se perdendo já, né? Então, na medida em que a tecnologia nos traz benefícios, e são vários os benefícios que a tecnologia nos trouxe e tem trazido, mas ao mesmo tempo eu acho que nós estamos perdendo muita coisa. Eu acho que isso, na medida em que essa coisa avança, nós estamos perdendo muita coisa, muita qualidade de vida e muito de nós mesmos, né? Eu acho que é isso. Mauri, por exemplo, porque uma coisa que eu quero te perguntar é o que fazer, o que você diria para incentivar alguém a começar a escrever poesia, tal, e ao mesmo tempo tem essa questão do chat GPT, que você pede para ele uma poesia de tal coisa e ele te entrega, né? Ele te entrega pronto. Ele te entrega pronto, né? Quer dizer, num ambiente que a gente vive hoje, e com as previsões, né, dizendo até que o jornalismo vai, o jornalista será substituído, né? Eu acho um exagero, mas certas coisas talvez possam acontecer, mas muitas não, né? Mas o que você diria para alguém que está querendo escrever poesia nesse ambiente de chat GPT? O que move a poesia dentro da gente? Por que É um escrever ambiente poesia perigoso. nessa época de chat GPT? Eu acho que justamente para contrapor tudo isso, né, Roger? Porque a poesia é uma questão de essência, né? É uma questão de identificação com a essência humana e é uma arte pura, né? Então, eu acho que escrever poesia, ou mesmo ler, não precisa necessariamente escrever, mas ter um contato com a poesia, eu acho que tem essa coisa de você se desgarrar um pouco desse, né, maquinismo que nós estamos vivendo hoje, que é um negócio muito, muito louco, né? Porque, como você disse, você pede e ele te entrega pronto. E essas discussões, a gente tem travado isso no trabalho muito, né? Porque eu costumo dizer que eu sou um operário da palavra, e de vez em quando, nos momentos de folga, nos momentos de lazer, ou mesmo nos momentos livres, né? Eu me arrisco a ser um artesão da palavra, um artista da palavra. Mas, e aí você tem essa ferramenta que te entrega tudo muito pronto, né? Tudo pronto. Aquilo que você pedir, te entrega pronto. E eu percebo que isso tem muita, principalmente essa nova geração que está aí, a facilidade. Eu tenho, inclusive, pessoas que, olha, eu fiz agora eu faço trabalho para a faculdade, já está tudo prontinho, já tá, e não, olha, ele não acusa nenhum tipo de plágio, não sei o quê. E eu fico embasbacado com isso, porque, mas
essa pessoa ela está pegando um direcionamento, quer dizer, onde e ela está se perdendo. Então ó, a humanidade, né? Eu não sei, até eu não, realmente não sei. Eu fico muito preocupado porque um livro físico, por exemplo, né? Então assim, você ter o livro em mãos, você começar a ler, é um negócio tão prazeroso, né? Pelo menos da minha época sempre foi, né? Não que o livro virtual não seja você eu leio, inclusive, muito livro virtual e leio de tudo, né? Pela profissão, inclusive, eu tenho que ler de tudo, mas é chocante. Então, eu acho que assim essa geração que está aí precisa se identificar mais, não necessariamente só com a poesia, mas com a própria personalidade, a própria individualidade, a essência, né, o caráter, e começar a trabalhar com coisas que ela realmente consiga produzir, né, e que se questionasse, né, fazer uma reflexão a respeito disso, porque aquilo que está sendo produzido pela máquina tão somente, né? Então, eu acho muito perigoso, é um terreno muito perigoso. E aí também nós temos essa coisa da, da realidade que começa a ter essa intervenção com coisas que você não, você perde a referência, né? Isso é muito complicado. É, a palavra, né, que é uma coisa, uma forma de exprimir, expressar sentimentos, né? Como você vai expressar o que sente sendo representado por uma máquina, de certa forma, né? A palavra, ela transpassa o nosso coração, né? Buscando Exatamente. traduzir o que a gente sente, o que a gente pensa. Né, você vai fazer análise, vai num psiquiatra, num psicólogo, você usa a palavra para, né, Para para expressar o que você está sentindo, né? a palavra cura, né? Quer dizer, de repente, Exatamente. de repente a palavra já é um processo artificial e produtor de salsichas, né? Inclusive a palavra, ela exige inclusive um comportamento diferenciado, né? Ela exige, ela é como um traje, né? Você, dependendo da situação, você usa determinada palavra. Então, assim, ela é muito própria de cada um, né? Eu acho que quando você começa a perder a identificação da palavra pelo indivíduo, né? Isso é muito complicado, né? Isso é extremamente complicado. Eu não sei onde isso vai parar, sinceramente. Ô, Mauri, queria agradecer muito a entrevista, viu? Muito obrigado e gratidão a você, ao Otacílio, a editora, que é a Telu, Pelo caso, pelo caso, pelo caso. né? Porque esse livro é muito, muito bonito. As pessoas precisam conhecer e se aventurar mais na palavra, mesmo em tempos de inteligência artificial. Eu, exatamente, mesmo em tempo de inteligência artificial. Se você me permite, Roger, eu queria fazer um agradecimento, até, na verdade, uma menção ao André Condo, que é o editor, né, deste livro, que é o editor da Telo Caso. O André Condo um grande poeta, extraordinário, um grande escritor, um escritor, aliás, premiadíssimo, né, um dos mais premiados do Brasil. E ele me acolheu muito bem na editora, né? Foi o Tacílio que me colocou em contato com ele, então eu gostaria de agradecê-lo, né? Por ter proporcionado para mim essa dádiva aqui, que é esse livro. Então eu agradeço muito mesmo ao André Con. Aham, legal. Beleza, Mauri. Muito obrigado pela entrevista, viu? Te agradeço muito. Vamos ver se. Eu que agradeço, agradeço de coração você e quero te parabenizar, inclusive, Roger, Marza, sua arte é fantástica, você é um grande artista, um artista de grandeza maior. É, eu não poderia deixar de dar esse reconhecimento. Você é um grande profissional e um grande artista e eu te desejo muito sucesso. Obrigado, obrigado. Eu estou crescendo horizontalmente. Eu também. Você também?
O tempo andou mexendo comigo. Um abraço. Um abraço, Roger. Sopros de Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza.